3 pontos e nada mais. Foi a única coisa boa coletivamente que o Santos conseguiu em Bauru contra o Noroeste. Eu sou o Rafael do canal da Dona Lúcia. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Estamos chegando a 3.000 inscritos. É isso aí. Muito obrigado pela confiança. E bora falar de mais um jogo muito fraco do Santos Futebol Clube. É isso mesmo, pessoal. O Santos ontem venceu o Noroeste por 2-1. Eu normalmente não gosto de fazer vídeo depois do jogo, porque eu gosto de analisar melhor o jogo, porque assim, eu tô com a cabeça quente, eu sou um cara extremamente explosivo, e normalmente eu vou falar um monte de coisa com a cabeça quente que eu não deveria, e como eu tenho uma esposa advogada, ela me protege nesse sentido e eu não quero dar trabalho para ela com alguns processos que eu possa vir a tomar no que eu vou falar após os jogos, né? Então, assim, até inclusive ontem eu acabei falando na Jovem Pan, né, sobre isso, mas assim, o Santos fez um jogo muito fraco, muito ruim novamente. O Santos é um time que ele não consegue dominar um jogo e matar um jogo quando ele tem um jogador a mais. O Santos jogou 45 minutos, o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e não foi capaz de fazer um gol e ganhar com tranquilidade. Cara, bola na área do Santos é um absurdo que acontece. O gol que o Santos toma, de verdade, não acontece em pelada. O cara cabeceou, ele quase nem subiu para cabecear na primeira área, na pequena área. O Brasão, cara, tava praticamente dentro do gol, não sai. Acho que essa é uma das grandes falhas do Brasão, inclusive. Saída de gol, ele não é bom nisso. Cara, a zaga, ninguém subiu para cabecear. O Barreal que tava na marcação falha feio. Entendeu? Deixa o cara cabecear. Então, assim, é toda uma falha do sistema defensivo do Santos. E assim, ainda no primeiro tempo, o Noroeste teve uma oportunidade também de cabeça para empatar o jogo, que a bola passa assim do lado da trave, que eu acabei vendo o gol. No segundo tempo, o Noroeste também faz uma nova cabeçada, que aí o Brasão salva. Então, assim, é muito fácil fazer gol no Santos. É muito fácil, sabe? E é uma coisa que, com todo respeito, o Vojvoda já tinha que ter resolvido. Porque não dá, cara. Não dá para o Santos ser tão vulnerável por bola aérea. Pô, e a gente tá falando de um time que tava jogando com um jogador a menos. E o Santos não consegue dominar o jogo. O Santos não consegue matar o jogo. E pior, ainda toma um pequeno sufoco do Noroeste. Sabe? Não tô falando que foi sufoco, porque o Santos ali administrou tudo bem e tal. Mas, por exemplo, se você pegar os dados do jogo, o Noroeste chutou mais bola ao gol, teve mais finalização e mais chutes em direção ao gol que o Santos, que estava com um jogador a mais por 45 minutos. Com todo respeito. Não pode. Não pode. Sabe? E aí eu vou fazer minhas críticas ao Vojvoda. Cara, primeira coisa, Vojvoda, tá na hora de você, cara, decidir o que você quer da sua vida. Cara, será que ontem você não percebeu que, cara, o Igor Vinícius é melhor que o Mike? E olha que o Igor Vinícius não é nada disso, ok? Mas ele é melhor que o Mike. Vojvoda, será que o Bom Tempo precisa fazer, Vojvoda, para você dar uma chance para ele? O que o Bom Tempo precisa fazer para você dar uma chance para ele? O Bom Tempo, cara, é outro meio campo do Santos. Olha o passe que ele dá pro Igor Vinícius no segundo gol. Olha o quanto, assim, ele marca bem. O Bom Tempo é um excelente jogador. Ele precisa do quê? De sequência e confiança, porque ele é um menino ainda. Mas, cara, o Bom Tempo não pode ser reserva do Gabriel Menino. O Bom Tempo não podia ser reserva do Vitor Hugo. O Miguelito fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo foi mal. João Schmidt, um jogo bem fraco. Não gostei do jogo do João Schmidt. Cara, a zaga, cara, Luan Pérez e Zé Ivaldo, não me passa confiança. É só vocês verem como o Santos sofreu na bola aérea contra o Noroeste. Mas sofreu muito. E contra um time bom, cara,
o Santos teria tomado ontem uns 3, 4 gols. Sem brincadeira. E aí você tem o Escobar. Fez o gol tudo, mas continua sendo um lateral muito fraco para uma Série A. Eu bato muito nessa tecla. Escobar para a Série B, top. Top, raçudo. Cara, você pode falar o que for do Escobar, mas ele é um cara que se dedica muito, é um cara raçudo, tal. Mas, cara, ele é muito fraco como como lateral esquerdo. Muito fraco, muito fraco. Para uma Série A não dá. Para uma Série A não dá. E aí você tem ali na frente o Barreal ontem, não deu para saber, né? Porque o Barreal sai contundido depois de falhar no primeiro gol, ele acaba saindo, né? Entra o Rolaser, que, cara, com todo respeito, até agora, em um ano de Santos, não mostrou ao que veio. Não mostrou ao que veio. É um jogador que é engraçado, né? O Rolaser é aquele tipo de jogador que você vê que você olha pro cara e fala assim: ele sabe jogar bola. Ele sabe jogar bola. O Rolaser sabe jogar bola. Mas, cara, ele não consegue. Ele não consegue. Assim, sabe, ter uma sequência, ser um cara decisivo, ser um cara que, tipo assim, pô, vai dar uma assistência, vai fazer gol. Sabe, eu não sei o que acontece. Então, assim, o Rolaser pra mim é um mistério. Porque é um cara que você vê nitidamente que sabe jogar bola. Mas ele não consegue desempenhar no Santos. Não consegue desempenhar no Santos para aquilo que ele foi contratado. Foi a maior contratação do Santos dos últimos anos. Talvez, acho que só perde pro Leandro Damião, talvez, em valores. E assim, era um cara que tinha que estar entregando mais. E até agora está entregando muito pouco. Cara, o Rolaser tá entregando muito pouco, tá? E ali na frente você tem o Gabriel Barbosa, que para mim também, até agora, assim, ele é melhor que o que tinha lá, o que tem lá, Lautaro, Tassiano, Tiquinho Soares, cara, ele é melhor. Mas ainda também tá muito longe de ser aquele Gabigol que a gente viu no Santos, se acostumou com ele no Santos e no Flamengo. Muito. Cara, a quantidade de impedimento que o Gabigol fica é absurdo. Absurdo. Assim, você vê nitidamente que ele tá sem tempo de bola, sem tempo das coisas, porque assim, ele fica muito impedimento, cara, muito impedimento. Obviamente que teve um ontem lá que foi até um gol, mas assim, que eu acho que não estava impedido, tudo bem. Mas assim, cara, ele fica muito impedido. Então eu acho que é algo que precisa melhorar no futebol dele. Obviamente também que eu acho que ele não recebe bola das melhores circunstâncias, e talvez isso com o Neymar melhore, né? Que eu acho que ele vai ser mais municiado, vai ter um jogador ali que vai o ajudar. Mas assim, é muito. Como que eu posso dizer? É muito pouco para um cara do nível do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Muito pouco, ele precisa produzir mais. E o Rony, cara? O Rony é aquela coisa que eu sempre falo. O que é o Rony? O Rony, cara, é isso que a gente viu ontem. Ele é um cara que tem uma técnica muito ruim, mas é um cara que corre os 90 minutos se precisar, dá carrinho, recompõe na marcação, se dedica muito. Mas o Rony é atacante. Atacante, tudo bem que ele fez o gol, tudo tal, não sei o quê, mas assim, ele ali, em alguns momentos, quando precisa dar um último passe, quando precisa fazer uma jogada mais aguda, um drible, você vê que falta essa parte técnica dele. Falta, sabe? É um jogador que vai ajudar? É um jogador que vai ajudar. No Santos de hoje, ajuda, mas não resolve. É um jogador que ajuda, mas não resolve. Vocês entendem a diferença? Então, assim, o Santos é isso. O Santos é isso. É um time que não consegue dominar um adversário. Dominar, que eu digo, é sufocar, gente. Porque, assim, se a gente olha os números, o Santos teve, acho que 75 ou 74% de posse de bola e o Noroeste 20 e pouco, 28, 26, 25%. Mas o Santos não sufocou o Noroeste. O Santos não foi aquela coisa de falar assim, putz, meu, o Santos poderia ter feito 6-1 porque perdeu, o goleiro do Noroeste fez defesa incrível. Não, não, não. Então, assim, o que fica de bom de ontem? Os 3 pontos. E a atuação do Bom Tempo, na minha opinião. Porque de resto, cara,
É mais um jogo decepcionante, é mais um jogo que você fala assim, puta merda, cara. Quarta-feira a gente pega o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E a gente vai tomar ferro se jogar dessa forma. É assim que a gente olha. Porque o time não tá jogando absolutamente nada. O Santos não joga nada. Sabe? Não joga. Ontem eu volto a repetir, só valeu pelos 3 pontos. Porque teve mais uma atuação muito ruim. Aí tá chegando o Moisés, que pra mim, volto a repetir, não é um jogador que muda o Santos também de patamar. É mais um ali pra ajudar. Porque o Santos, e aí vai a minha crítica também à diretoria. Porque eu acho que o Vojvoda, cara, assim, ele tem algumas insistências burras, ele precisa. Só fazendo um parênteses do Vojvoda. Vojvoda, cria um time titular. Insiste numa formação. Dê chance, dê mais chance para os meninos. Para o Bom Tempo, para o Miguelito. O Zé Rafael já mostrou que não é esse cara. Que tá muito mal. Pô, dá mais chance. Eu só te peço isso. Cara, consolida uma dupla de zaga para pegar, como que eu posso dizer, entrosamento. Todo jogo você põe uma dupla de zaga diferente. E a gente precisa de uma estabilidade na zaga. Então, Vojvoda, esse é o primeiro ponto. E aí, falando da diretoria. Cara, a diretoria do Santos, Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, eu não vou repetir aqui o que eu já falei em outras lives. São péssimos, ok? E assim, a gente contrata por contratar muitas vezes. Não é contratar por resolver o problema. Agora tá chegando o Moisés. É um jogador... Cara, o Moisés de 2024, cara, é um jogador que agregaria. O Moisés de 2025 lidou com muitas lesões. E, cara, não fez um bom ano de 2025. E isso é uma coisa que me preocupa. Qual o Moisés que vai chegar no Santos? O de 2024 ou de 2025? Normalmente no Santos sempre chegou de 2025. É só vocês verem os últimos jogadores que chegaram no Santos. Então, assim, eu acho que falta um olhar melhor nas contratações, olhando para, cara, a gente vai resolver essa posição. A gente vai gastar um pouquinho mais, que ao invés de contratar 3 jogadores, vamos contratar um, mas que chega com a camisa de titular. Moisés não chega pra gente falar que é um titular absoluto. Não é. Não é. E essa é a tônica do Santos. A gente não. O Santos contrata jogador. O Santos não contrata titular. E esse é o problema dos últimos anos do Santos. Mais de 40 contratações em menos de 2 anos de Marcelo. Com um pouco mais de 2 anos de Marcelo Teixeira no comando. Mais de 40. E a gente não tem 3 titulares absolutos. 3 titulares absolutos. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo. Mas a gente precisa sofrer menos com o Santos. O Santos tá fazendo a gente sofrer muito. Muito mesmo. Eu tô de saco cheio disso.